A sua percepção da realidade é uma peneira furada, e cada mentira que você aceita sem filtrar é um prego a mais no caixão da sua autonomia intelectual. No tabuleiro das interações humanas, a verdade não é um direito que lhe é devido por cortesia social, mas um prêmio que você deve ter a competência técnica de extrair das entranhas da dissimulação alheia. Eu só queria acreditar que ele estava sendo sincero. Afinal, por que alguém mentiria sobre algo tão pequeno? Eu confiei na palavra dele porque parecia o certo a se fazer. Eu não queria ser paranoico ou estragar o clima com perguntas desconfiadas. Achei que a nossa conexão era baseada em honestidade mútua e que a lealdade era um valor compartilhado. Essa frase que você repete como um mantra de ingenuidade e carência é a melodia fúnebre da sua soberania. Enquanto você balbucia essas carências infantis e se deixa levar pelo clima confortável da conversa, o manipulador está rindo da sua cegueira tática e mapeando o quão fácil é colonizar o seu território mental. Você acredita que a honestidade é o padrão da espécie, mas na geometria da percepção dos soberanos, a mentira é o lubrificante social que mantém as peças no lugar e as presas em estado de dormência. Você está sendo enganado agora mesmo. Não porque o outro é um gênio da dissimulação, mas porque você é um analfabeto biológico que se recusa a ler o que o corpo alheio está gritando em alta frequência. Bem-vindo ao canal Dupli Pensar. Eu sou o seu cirurgião da sombra. Este não é um vídeo de curiosidades superficiais ou truques de mágica para impressionar amadores em festas. Este é o seu manual de guerra psicológica definitivo sobre a detecção de engano. Hoje, vamos realizar uma autópsia clínica na metodologia utilizada pelo FBI, pela CIA e por interrogadores de elite para despedaçar a máscara de qualquer mentiroso com precisão cirúrgica. Vou lhe ensinar a desprogramar o seu viés da verdade e a instalar um sistema de monitoramento infravermelho no seu córtex pré-frontal. Nicolau Maquiavel sabia que o vulgo é sempre levado pelas aparências e pelo resultado imediato, e hoje você aprenderá a enxergar a estrutura óssea por trás da pele da dissimulação. Se você busca o conforto da confiança cega e o afago no ego, saia agora e aceite o seu destino como gado informativo. Se você busca a autoridade gélida de quem dita o que é real e o que é farsa, as portas da fortaleza estão abertas. O diagnóstico da sua ingenuidade termina aqui, e a sua ascensão como soberano ilegível começa agora. A primeira barreira que você deve derrubar com violência intelectual é o seu próprio mecanismo de defesa evolutivo, conhecido como viés da verdade. A psicologia sombria e a antropologia explicam que o ser humano evoluiu para acreditar, pois a cooperação tribal exigia um nível básico de confiança mútua para que a espécie não se extinguisse em conflitos internos perpétuos. No entanto, o que foi uma vantagem de sobrevivência na savana tornou-se a sua maior vulnerabilidade tática na selva urbana moderna. O servo entra em uma conversa assumindo que o outro diz a verdade até que se prove o contrário, colocando-se permanentemente na retaguarda defensiva. O soberano inverte essa geometria. Ele entra em um estado de neutralidade clínica, tratando cada afirmação, cada promessa e cada justificativa como um dado estatístico bruto que precisa de validação biológica e lógica. Para detectar uma mentira, você deve primeiro realizar o assassinato ritual do seu desejo de que o outro seja honesto. A mentira não é um pecado moral no tabuleiro do poder, é uma manobra de ocultação estratégica. Se você se ofende com a mentira, você já perdeu o controle do seu vácuo emocional e entregou a sua estabilidade nas mãos do agressor. O estrategista não se ofende, ele audita a falha de caráter alheia como um dado técnico para o seu próximo movimento. A base de qualquer interrogatório de elite ou negociação de alto nível começa com o método do baseline, ou a normalização do sujeito. O erro fatal do amador é procurar sinais de mentira antes de conhecer os sinais da verdade. Cada indivíduo possui um ritmo biológico único, uma assinatura comportamental que o sistema nervoso utiliza para manter a homeostase.
O soberano utiliza a conversa fiada e os momentos de descontração não para socializar, mas para realizar um mapeamento tático do ponto zero. Faça perguntas inofensivas, sobre as quais o outro não tem motivo algum para mentir. O clima, o trajeto até o local, memórias de infância triviais. Observe com intensidade predatória como ele se comporta quando está seguro, a frequência com que pisca, o tom de voz habitual, a velocidade da fala, a inclinação da cabeça e o movimento das mãos. Uma vez estabelecido o baseline, qualquer desvio milimétrico, uma hesitação de meio segundo, uma mudança sutil na modulação tonal ou um ajuste micromuscular na postura, torna-se um sinal de rádio gritante de que o sistema límbico do outro entrou em conflito direto com o córtex pré-frontal. A mentira é um esforço biológico extremamente caro. Ela gera calor, e esse calor deixa rastros que só o olho treinado para a frieza consegue captar. Avançando para a decomposição gramatical, entramos no território do distanciamento verbal. A linguagem é o software da mente, e o mentiroso, por mais treinado que seja, subconscientemente tenta se afastar da própria fraude para aliviar a pressão da sombra. Observe o uso de pronomes com um rigor inquisitorial. O soberano nota instantaneamente quando o eu desaparece da narrativa e é substituído por termos impessoais, passivos ou generalizações vagas. Quando alguém diz aquela situação ocorreu, em vez de eu cometi um erro, ou as pessoas costumam agir assim sob pressão, em vez de eu decidi agir assim, ele está criando uma zona de exclusão psíquica entre a sua identidade e a mentira que está proferindo. Outro sinal terminal é a omissão de detalhes sensoriais e a rigidez cronológica. A verdade é caótica, rica em texturas, cheiros, sons e digressões irrelevantes. A mentira é uma estrutura lógica, linear e excessivamente limpa, focada apenas no enredo que o mentiroso acredita ser convincente. Se a história parece um roteiro de cinema mal escrito, sem as imperfeições e os ruídos da vida real, você está diante de uma construção fictícia. O mentiroso teme o detalhe periférico, pois o detalhe é o solo onde a contradição germina. A técnica mais letal para colapsar um dissimulador é a armamentização da carga cognitiva. Mentir exige um processamento cerebral imenso e simultâneo. O indivíduo deve criar a mentira, verificar a coerência interna, monitorar a sua reação em tempo real, lembrar-se do que já disse anteriormente e suprimir a verdade biológica que tenta emergir. O soberano utiliza o vácuo emocional para aumentar essa pressão atmosférica até o ponto de ruptura. Em vez de confrontar a mentira diretamente, o que daria ao outro a chance de se defender e recalibrar a farsa, você deve sobrecarregar o sistema de processamento dele. Peça para ele contar a história de trás para frente, começando pelo final. Peça detalhes exaustivos sobre elementos absolutamente periféricos que ele não teve tempo de planejar no seu laboratório de mentiras. O que você estava ouvindo no rádio no exato momento em que o semáforo mudou? Ou qual era a textura do papel do contrato que você diz ter assinado? No vácuo da falta de preparo e sob a pressão do seu olhar fixo, o cérebro do mentiroso entra em curto-circuito. Você verá o suor frio na têmpora, o tremor quase imperceptível nas mãos, ou o olhar perdido em busca de uma saída lógica que não existe. A carga cognitiva é a prensa hidráulica que esmaga a máscara social, até que a verdade vaze pelas rachaduras do cansaço mental. O corpo humano é um traidor biológico que não consegue obedecer totalmente às ordens da mentira, pois o sistema nervoso autônomo não possui um interruptor de farsa. Chamamos isso de vazamentos do sistema límbico. Enquanto o mentiroso foca obsessivamente no rosto, a parte que ele sabe que você está monitorando, ele esquece completamente das extremidades. O soberano observa os pés com a mesma atenção que observa os olhos. Se os pés do interlocutor apontam para a porta de saída, enquanto a boca diz que ele está totalmente comprometido com a parceria, a biologia dele já tomou a decisão da fuga. Observe os gestos de pacificação: tocar a base do pescoço, ajustar o nó da gravata, cobrir a boca com a mão ou esfregar os olhos.
Esses são mecanismos de defesa que o cérebro utiliza para liberar oxitocina e se acalmar diante do estresse agudo da decepção. Maquiavel entendia que a natureza humana é imutável e que você pode treinar a fala para a diplomacia, mas não pode treinar os nervos para a paz durante a traição. Quando a palavra diz sim e o corpo diz não, o soberano sempre acredita no corpo, pois o corpo é o único que não possui o dom da dissimulação consciente. A sua presença tática exige que você mantenha o seu próprio corpo imóvel e ilegível, transformando-se em um espelho gélido que reflete apenas a inadequação e o desespero do outro. Existe um fenômeno sombrio e fascinante, conhecido como duping delight, ou o prazer da decepção. É o micro-sorriso involuntário, o brilho fugaz e quase imperceptível nos olhos, que ocorre quando o mentiroso acredita que a sua manobra teve sucesso e que você caiu no truque dele. É a manifestação da sombra de Jung em estado puro, o prazer sádico de exercer poder e superioridade sobre a percepção alheia. O soberano caça esse sinal com uma obsessão clínica. Quando você finge acreditar na mentira, o outro baixa a guarda, o cortisol diminui e o duping delight aparece como uma assinatura de vitória prematura. É nesse milissegundo que você sela o destino do oponente. Você não revela que sabe. Você guarda essa informação como uma adaga oculta no vácuo da sua estratégia. Maquiavel aconselhava o príncipe a ser um mestre da dissimulação, e isso inclui dissimular a sua própria capacidade de detectar a farsa. Deixe que o mentiroso se sinta seguro na sua suposta ingenuidade, enquanto você mapeia toda a rede de traições dele e prepara a retaliação que ele nunca verá chegar. O poder real não é desmascarar o mentiroso para provar que você é esperto. O poder real é governar o mentiroso que acredita piamente que te enganou. Para evitar o erro crasso do amador, você deve aplicar com rigor a regra do cluster. Um único sinal de estresse, como desviar o olhar ou coçar o nariz, não é prova de mentira. Pode ser apenas ansiedade social, desconforto físico ou um tique nervoso. O soberano busca o padrão, a convergência de evidências. A detecção de engano exige a identificação de pelo menos 3 sinais, um verbal, um vocal e um corporal, ocorrendo simultaneamente ou em uma sequência rápida e lógica. Isso é a geometria da percepção aplicada à evidência biológica. Se o outro desvia o olhar para a direita, toca o pescoço e usa uma estrutura de frase defensiva e impessoal ao mesmo tempo, o veredito é terminal e inquestionável. Não existem coincidências no manual de guerra psicológica. Existem apenas dados que se alinham para formar uma sentença. Ao dominar a leitura de clusters, você para de dar palpites baseados em intuição barata e começa a emitir diagnósticos baseados em ciência comportamental. A sua autoridade nasce da certeza de que você não está apenas ouvindo sons, mas decodificando a arquitetura das intenções ocultas. A fase final do protocolo é o fechamento presuntivo, a manobra de xeque-mate do interrogador soberano que não busca a justiça, mas a capitulação. Quando você acumulou evidências biológicas e gramaticais suficientes para ter a certeza do engano, você não pergunta se o outro mentiu. Isso daria a ele o espaço para continuar a farsa. Você assume que ele mentiu e oferece uma saída que preserve o ego dele e avance os seus objetivos. Eu sei exatamente o que aconteceu aqui e entendo perfeitamente por que você sentiu que precisava agir dessa forma para proteger os seus interesses. O que eu quero definir agora é como vamos mitigar as consequências para que o projeto não sofra. Ao remover a necessidade de o outro continuar gastando energia defendendo a mentira, você drena instantaneamente a energia do conflito. O mentiroso, exausto pela carga cognitiva e pelo medo da exposição total, aceita a sua moldura da realidade em busca de alívio psicológico. Você sequestrou a vontade dele através da compreensão tática. Você não buscou a confissão por um senso de moralidade. Você buscou a rendição por pura estratégia de domínio. O soberano dita os termos da paz, enquanto o outro ainda está tentando entender como o seu castelo de cartas desmoronou sem que você precisasse levantar a voz.
A transmutação de identidade do servo ao soberano ilegível exige o assassinato ritual da sua necessidade de ser legal, confiante ou querido. O servo tem um medo pânico de ofender as pessoas com a sua desconfiança, preferindo ser enganado a ser considerado indelicado. O soberano entende que a sua mente é um território sagrado e que o acesso a ela deve ser protegido por um sistema de vistos rigoroso e impiedoso. A partir de hoje, você não aceita mais informações de graça. Você audita cada sílaba que entra no seu campo de audição. Você observa cada poro que dilata diante de você. Você habita o vácuo emocional da neutralidade absoluta, onde nada te atinge e tudo é processado como dado de inteligência. Se as pessoas te acham frio, distante ou analítico demais, entenda isso como o recibo do seu sucesso tático e a prova de que você se tornou inalcançável. O rebanho sempre se sente desconfortável diante de quem não pode ser enganado, pois a sua clareza é um espelho que reflete a desonestidade e a fragilidade deles. A soberania é o prêmio solitário de quem ousou olhar para o abismo da natureza humana e não piscou diante da feiura que encontrou. Muitos confundem a detecção de mentiras com a paranoia ou o cinismo. A paranoia é um estado de medo constante. A detecção de engano é um estado de poder absoluto. O paranoico reage a fantasmas da sua própria imaginação. O soberano analisa dados da realidade biológica. Ao dominar esta ciência, você adquire a vantagem injusta de viver em um mundo que se tornou transparente para você. Você verá as cordas das marionetes em cada reunião de negócios, em cada jantar de família e em cada interação romântica. Você não será mais o passageiro passivo da narrativa alheia. Você será o arquiteto que decide quais ilusões serão permitidas e quais serão destruídas no nascedouro. A inaccessibilidade psíquica nasce da certeza inabalável de que ninguém pode entrar na sua fortaleza mental sem que você veja a chave falsa escondida na mão deles. Você se torna o único legislador da sua própria verdade. A jornada rumo à visão total é solitária e exige uma disciplina férrea sobre os seus próprios impulsos. Você deve treinar os seus olhos para ignorar o que as pessoas dizem. As palavras são fumaça. E focar exclusivamente no que elas fazem com o corpo e com a voz. Maquiavel escreveu que os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos têm a capacidade de sentir o que você realmente é. Você usará essa falha estrutural da massa para se elevar acima dela. A sua presença tática deve ser tão densa e estável que o mentiroso se sinta fisicamente desconfortável na sua presença, sentindo que o seu olhar está realizando uma varredura de segurança profunda na alma dele. O silêncio é o seu radar. A observação clínica é o seu sonar. De hoje em diante, você não busca a verdade como um suplicante. Você a impõe através da sua capacidade soberana de desmascarar a farsa antes mesmo que ela seja proferida. Você não é mais o indivíduo que entrou neste vídeo acreditando na mentira reconfortante de que quem não deve, não teme. Se você processou estas palavras com a neutralidade clínica esperada, você sentiu a transmutação ocorrer no seu núcleo biológico. Você agora entende que a mentira é a regra da interação social e a verdade é a exceção estratégica reservada para os poucos que possuem calibre para suportá-la. A partir de hoje, você não entra em uma conversa para ser notado ou para buscar conexão. Você entra para auditar o terreno e mapear as intenções. Deixe que os servos continuem sendo jogados de um lado para o outro por promessas vazias, sorrisos ensaiados e manipulações baratas. Enquanto você executa a sua vontade com a precisão de quem enxerga o código-fonte por trás da matrix social. O tempo de ser a presa cega e vulnerável acabou para sempre. É hora de você assumir o comando da sua própria realidade com a soberania de quem já morreu para a ilusão e renasceu para a clareza absoluta. A soberania mental nasce no momento exato em que você decide que a sua percepção é inegociável e que a sua confiança é um ativo de luxo que deve ser conquistado através de testes rigorosos e resultados comprovados. O protocolo da detecção de engano
É a sua armadura final contra a manipulação do sistema, a hipocrisia das massas e a malícia dos predadores que se alimentam da dúvida alheia. Se a sua vontade de poder despertou e você compreendeu que enxergar a mentira é o primeiro passo obrigatório para governar a verdade, sinale sua posição no tabuleiro agora. Este não é um vídeo para quem busca ser apenas mais esperto do que o vizinho. É para quem decidiu ser inalcançável e soberano sobre a própria percepção da existência. Comente a palavra poder, agora mesmo nos comentários abaixo, se de hoje em diante você assume o papel de auditor supremo da sua própria realidade, e não mais o de vítima da dissimulação alheia. Demonstre que você integrou a sua sombra e que o seu olhar é um comando terminal que o mundo não pode mais ignorar. Curta este conteúdo como um selo de compromisso com a sua evolução, inscreva-se no canal Dupli Pensar e ative as notificações para garantir que a sua visão estratégica permaneça afiada como uma lâmina de diamante. O horizonte pertence a quem domina a geometria da percepção e mata a mentira antes que ela tenha a chance de se tornar um fato consumado. Mantenha-se ilegível para os inimigos. Mantenha-se gélido diante das crises e, acima de tudo, mantenha-se no controle absoluto da sua própria narrativa. Este é o Dupli